Principais características clínicas do transtorno de ansiedade social, TAS. O transtorno de ansiedade social, TAS, pode se manifestar de diversas formas, sendo o medo de falar em público um dos principais eliciadores da ansiedade. No entanto, é importante lembrar que nem todas as pessoas com TAS apresentam essa dificuldade, assim como nem todas que têm medo de falar em público possuem o transtorno. De maneira geral, indivíduos com TAS costumam ter expectativas extremamente elevadas sobre seu desempenho social. Embora esse fator não seja um critério diagnóstico, ele é uma característica frequentemente observada. Não é raro que essas pessoas tenham uma visão distorcida do que seria um desempenho social razoável. Muitas vezes, acreditam que os outros esperam delas um padrão muito alto, o que as leva a se sentirem inadequadas. Esse nível de exigência foge do que seria considerado comum ou mediano em termos de habilidades interpessoais. Indivíduos com TAS frequentemente duvidam de sua capacidade de causar uma boa impressão. Como consequência, desenvolvem crenças centrais de incapacidade e acreditam, equivocadamente, que chamam a atenção dos outros justamente por sua suposta inadequação social. Isso gera sentimentos intensos de constrangimento e humilhação. Além disso, pessoas com esse transtorno podem temer tanto avaliações negativas quanto positivas. A ansiedade social está profundamente ligada ao medo do julgamento, o que pode levá-las a se sentirem desconfortáveis até mesmo ao receber um elogio público, por não saberem como reagir a esse tipo de situação. A vergonha também é um afeto bastante presente no TAS. Os sintomas costumam surgir na adolescência e, em média, se desenvolvem relativamente cedo na vida dos indivíduos acometidos pelo transtorno. Critérios diagnósticos segundo o DSM-5. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, os principais sintomas do transtorno de ansiedade social são: 1. Medo ou ansiedade intensa em uma ou mais situações sociais nas quais o indivíduo está sujeito à avaliação por outras pessoas, seja ao ser observado ou ao se apresentar diante de um público. 2. Medo de agir de forma que evidencie sintomas de ansiedade, levando a uma avaliação negativa por parte dos outros. 3. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. 4. As situações sociais são evitadas ou enfrentadas com grande angústia. 5. O medo ou a ansiedade são desproporcionais à ameaça real representada pela situação e ao contexto sociocultural. 6. Os sintomas são persistentes e duram, tipicamente, 6 meses ou mais. 7. O medo, a ansiedade ou a evitação causam sofrimento significativo ou prejudicam o funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida. 8. Os sintomas não são decorrentes dos efeitos fisiológicos de substâncias ou de outra condição médica. 9. O medo, a ansiedade ou a evitação não são mais bem explicados por outro transtorno mental. 10. Caso exista uma condição médica associada, como doença de Parkinson ou obesidade, o medo deve ser desproporcional ou não relacionado a essa condição. Especificação: quando o medo está restrito apenas a situações de fala ou desempenho público, o transtorno recebe a especificação a desempenho. Situações mais temidas por pessoas com TAS. As situações que mais geram ansiedade para indivíduos com transtorno de ansiedade social podem envolver tanto interações interpessoais quanto atividades de desempenho. Entre elas, destacam-se: demonstrar interesse afetivo ou sexual por alguém, ser apresentado a uma pessoa desconhecida, ir a festas, iniciar uma conversa, falar ao telefone, expressar uma opinião diante de outras pessoas, participar de entrevistas de emprego, conversar com figuras de autoridade, manifestar discordância, falar em reuniões profissionais ou acadêmicas, participar de cerimônias públicas, apresentar-se diante de uma plateia, comer ou beber em público, usar banheiros coletivos, cometer erros na frente dos outros. Atualmente, uma estratégia de esquiva bastante comum entre pessoas com TAS é o uso excessivo do celular. Muitas delas utilizam o aparelho como forma de evitar interações sociais ou escapar da sensação de estarem sendo julgadas ao ficarem sozinhas em determinados ambientes.
Diferenças entre tais, timidez e transtorno de personalidade evitativa. A distinção entre o transtorno de ansiedade social, a timidez e o transtorno de personalidade evitativa é complexa, pois não há um consenso claro na literatura sobre o que define a timidez. De modo geral, todos esses perfis envolvem aspectos comportamentais, cognitivos e fisiológicos. Pessoas tímidas, por exemplo, podem experimentar sintomas de ansiedade em algumas situações sociais, pensar sobre o julgamento dos outros e adotar comportamentos de evitação. Além disso, há uma sobreposição entre os conceitos. A timidez tem sido amplamente estudada como um traço de personalidade, enquanto tais é analisado com base em critérios diagnósticos específicos. Isso significa que, mais do que diferenças qualitativas, essas condições apresentam diferenças quantitativas. O transtorno de personalidade evitativa, TPE, por sua vez, caracteriza-se por um padrão mais intenso e abrangente de esquiva, sendo considerado uma forma mais grave de evitação social. Há uma alta taxa de comorbidade entre o TAI generalizado e o TPE, com cerca de 60% das pessoas diagnosticadas com TAIs apresentando também critérios para a TPE. Modelo cognitivo do TAI segundo David Barlow. O modelo cognitivo do transtorno de ansiedade social, proposto por David Barlow, sugere que o desenvolvimento do TAIs está associado a dois fatores principais. 1. Vulnerabilidades genéticas. Algumas pessoas possuem uma predisposição biológica para desenvolver ansiedade social. 2. Vulnerabilidades psicológicas. Experiências de vida e fatores ambientais podem contribuir para o surgimento do transtorno. A interação entre esses fatores, combinada com eventos estressores e respostas emocionais específicas, pode aumentar ou diminuir a probabilidade de desenvolvimento do TAIs. Uma das principais experiências associadas ao início do transtorno é a exposição a situações sociais aversivas, como ser humilhado, constrangido ou julgado publicamente. Essas experiências podem desencadear um pico de ansiedade e ativar o sistema de defesa, resultando em um medo intenso de situações semelhantes no futuro. Quando alguém é rejeitado ou mal avaliado em um grupo, é natural que desenvolva uma resposta de ansiedade. Esse medo pode se tornar um ciclo autossustentável, levando a estratégias de evitação, como evitar interações sociais ou adotar um perfeccionismo rígido para tentar minimizar riscos. Por outro lado, algumas pessoas desenvolvem TAIs sem terem passado por experiências sociais aversivas concretas. Nesse caso, o transtorno pode estar ligado a um falso alarme, ou seja, uma ativação de ansiedade baseada em interpretações distorcidas da realidade. Mesmo sem uma ameaça real, esses indivíduos temem intensamente a desaprovação social e sofrem com a possibilidade de serem mal avaliados. As preocupações ansiosas, além de estarem associadas a fatores estressores da vida, dificultam significativamente as interações sociais. Isso pode resultar em prejuízos diversos, principalmente pela tendência ao isolamento e à evitação de situações que envolvem contato social.